Buenas, senhores, tudo certo? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre funções. Inicialmente, é interessante que a gente saiba que quando falamos de funções, nós temos pelo menos dois conjuntos para conversar, tá? Um conjunto que é o conjunto de partida e um conjunto que é o conjunto de chegada. Então, nessas situações, a gente vai sair do A e ir para o B. Conjunto de partida, conjunto de chegada. Também é interessante associar o A ao teu X, então ao teu eixo das abscissas, e o B ao teu Y, que é o eixo das ordenadas. Então, nessas 4 primeiras imagens, eu vou trabalhar com vocês o que seria uma função e o que não seria uma função. Basicamente, para ser uma função, nós temos que ter uma continuidade no nosso processo, certo? Nós não podemos ter buracos. Isso quer dizer o quê? Que todos os elementos de A eles obrigatoriamente precisam se ligar a alguém do B, certo? A pelo menos um do B eles têm que estar ligados. E eles vão se ligar no B, né, obviamente, e apenas em um cara. Então eu não posso, por exemplo, no meu elemento 1 se ligar a 2 elementos diferentes do B. Não. Só sai uma ponta de cada um dos elementos do A e de cada um deles obrigatoriamente tem que sair uma ponta da flechinha. Se faltar alguém aqui, não vai ser função. Eu vou mostrar agora para vocês aí 4 exemplos, 2 de exemplos que são funções e 2 de exemplos que não são funções, tá? Olha só. Vamos pegar aqui a vermelha, que eu acho que vai, a azul, que eu acho que vai destacar bem aqui nesse processo. Então, inicialmente, se nós fizermos aqui essa ligação, ó, um exemplo que seria de função, tá? 1 ligando com 1, o 2 ligando com 2, o 3 ligando com 3 e o 4 ligando com o 4. Como seria a representação geométrica, então, a função disso aqui, né? Nosso gráfico. Vou montar aqui o plano. Aqui vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. E agora eu vou ligar ali os meus pontos. E vou fazer a minha representação geométrica dessa situação. E tá aqui, tá feito. Marquei todos os pontos e esse aqui então, ele é o meu gráfico bem bonitinho, certo? Tá aí meu gráfico. Então, esse cara aqui é uma função, percebe que ele é contínuo, né? Bem bonitinho. E não tem nenhum buraco. Se não tem nenhum buraco, todos os elementos de A foram contemplados, tá tudo certo. Percebe a segunda aqui, ó. A segunda, nós vamos ter o seguinte exemplo. Eu vou continuar partindo uma única flecha de cada um dos meus elementos de A, certo? Mas eu vou partir dessa forma aqui, ó. Vou botar o 1 no 1, o 2 no 3, o 3 no 3 e o 4 também no 3. Gente, não tem problema o B ficar sem representantes, tá? O que não pode é o A ficar sem representantes. Então, como ficaria esse meu gráfico aqui, ó? Ele vai ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O 1 ligou com o 1. O 2, ele ligou lá no 3. Então, o meu 3 ele vai vir aqui. Né? E eu vou ter aqui, então, o 2 ligou no 3. O 3 ligou no 3 também. E o meu 4 ligou no 3 também. Então, é aqui, 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 aqui. O meu gráfico, gente, disso aqui, ele ficaria assim, ó. Certo? E isso aqui não tem problema, ele é contínuo. Percebe que nós não temos nenhum intervalo, né, nenhum buraco nesse meu gráfico. O que eu quero dizer com buraco, gente? Olha só, esses dois exemplos, então, eles são funções, tá? Aqui na próxima tela eu vou mostrar para vocês exemplos de coisas que não são funções. Por exemplo, se acontecer o caso de que o meu conjunto de partida, o meu A, ele acaba alguns elementos se ligando a 2 caras diferentes. Então, olha só, se por exemplo isso aqui acontecer, ó,
percebe que o 2 ele acabou se ligando em dois elementos diferentes. Saíram duas flechinhas do 2. Isso não pode acontecer. Só pode sair uma flechinha do conjunto A de cada elemento, e de todos os elementos tem que sair pelo menos, né, tem que sair essa única flechinha aí. Como ficaria esse gráfico então? Olha só, meu A vai ter 1, 2 e 3, o meu B vai até 4, né? 1, 2, 3 e 4. Então, o 1 foi com 1, o 2, ele acabou ligando em dois caras diferentes, né? Então, meus pontos teria um ponto aqui e um ponto aqui. E o meu 4, o meu 3 aqui ligou lá no 4. Olha só. Como que eu faria esse gráfico? Ele ficaria uma coisa assim, né? Esse aqui seria meu gráfico. Gente, tem uma coisa que não pode acontecer, que é ter linhas retas assim, ó. Sempre que tu tiver uma linha reta assim no teu gráfico, ele não é uma função, certo? Sempre que nós tivermos uma situação assim, ó, de linhas no sentido do eixo Y, então aí na vertical, né? Não é um gráfico, não é uma função, certo? A gente não consegue aproveitar. Esse é um dos casos, então, de onde não é função. E o outro caso de onde não é função é quando nós temos algum elemento de A que ele acabou não se ligando. Que quando a gente tem uma descontinuidade, quando a gente tem um buraco aí, né? Então, olha só, nesse caso aqui, nós vamos ter o 1 ligando com o 1, o 2 ligando com o 2, o 3, ele é descontínuo, certo? Ele não tem ninguém ligando o 3. Depois a gente tem só lá o 4. Ou seja, aqui nós temos uma continuidade e aqui nós teríamos uma continuidade. Isso aqui é um buraco, né? Não teria ninguém representando esse espaço do meu gráfico aqui, né? Se nós não temos ninguém representando esse espaço, ele também não é uma função, certo? Então, cuidado com esses casos. Os casos que não são função, então, são aqueles que ou falta preencher alguém no A, ou saem duas flechinhas do A. Esses são os casos onde não é função. E geometricamente, então, no gráfico um deles tem um buraco e o outro tem uma linha na vertical, certo? Quando nós temos uma linha na vertical, ele não é uma função. Tranquilo? É um conceitinho um pouco chato, mas depois que tu entende a ideia, só vai. E aqui, senhores, também nós vamos falar um pouquinho sobre as ideias de função injetora, função sobrejetora e função bijetora, tá? A ideia aqui, então, da função injetora são detalhes, tá? Então isso aqui é bem de se organizar. Na injetora, gente, diz que os caras que chegarem no B vão chegar somente com uma flechinha, certo? Então, ó, uma flechinha só para B. Não pode mais ter aquele caso do 2, do 3 se ligar no 3 aqui de novo, certo? Todos os caras que estiverem em B vão receber apenas uma flechinha, tá? Esse aí, então, é o nosso conceito para a função injetora. Sai um cara de A e vai especificamente, unicamente para um cara em B, né? Esse é o nosso detalhe aí. Eu poderia, por exemplo, ter um outro elemento aqui, um elemento 6, certo? Continuaria sendo injetora, porque todos os caras que receberam flechinha, receberam apenas uma flechinha, tá? Esse é o conceito. Se sobrar gente que não tem problema, ela continua sendo injetora. Sobrejetora, então, ela é quando não sobra ninguém aqui no meu B, né? Aqui sobrou e estava tudo ok. Aqui, para ser sobrejetora, não pode sobrar. E daí, tanto faz o que acontece. Então, por exemplo, aqui, ó, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 3 e 5 com 4. Ah, aqui ligou duas. Beleza, ligou duas, mas o que define que ela é sobrejetora é basicamente todos os elementos do B tiveram ligação com alguém, certo? E esse é o nosso conceito. E a bijetora, então, ela é a união das duas coisas. Todo mundo do B tem que estar sendo ligado com alguém do A,
e somente uma ligação. Então ele junta as duas ideias, tanto de injetora quanto de sobreinjetora. Um exemplo clássico é esse aqui, ó. 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4 e 5 com 5. Tá? É uma parte bem teórica de funções, né? É a introdução a funções aí. Espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida, gente, podem contar comigo. Até mais.